Pessoal, obviamente que vamos dedicar um bloco às medidas cautelares constritivas da liberdade, né? Não poderia ser diferente. Então vamos lá. Medidas cautelares constritivas da liberdade. Ok? Vamos lá. Em relação às medidas cautelares constritivas da liberdade, o primeiro ponto que eu quero lembrar é quanto à admissibilidade das cautelares diversas da prisão preventiva. Pegadinha de prova. Qualquer infração penal. É qualquer infração penal, ou seja, contravenção ou crime culposo, também com pena privativa de liberdade combinada, cumulativa ou alternativamente. Isso está no artigo 282, melhor, artigo 283, parágrafo 1º, parágrafo 1º do CPP. Agora, exceto a internação provisória. E por quê? Considerado o artigo 318, inciso 318, 319, perdão, inciso 7. Por que 318, inciso 7? Porque anoto que, em relação à internação provisória, é fundamental que estejamos diante de um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E, obviamente, um crime esse que não seja de menor potencial ofensivo. Não vai ser uma lesão corporal simples, não vai ser uma ameaça pura e simples. Não. É fundamental que seja um crime importante. Uma lesão corporal grave, gravíssima, um roubo que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, etc. Então, deixar claro que, no caso da internação provisória, eu preciso desse primeiro requisito. E eu preciso também já ter a comprovação pericial da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade. Ok? Então, eu preciso desses dois pressupostos de admissibilidade. Aí já entra o requisito do risco concreto de reiteração delitiva. Tá? Então, muita atenção, que isso é extremamente importante. Como também é extremamente importante anotar que a detração com pena privativa de liberdade alcança a prisão preventiva domiciliar, o que é óbvio, porque a prisão preventiva domiciliar equivale a um regime fechado. Mas, por razões humanitárias, em vez de ser na unidade prisional, é em casa. Então, admite-se detração da pena privativa de liberdade, ou não. Detração da pena privativa de liberdade alcança, então, a prisão preventiva domiciliar. Como vai alcançar também o recolhimento domiciliar. Porque o recolhimento domiciliar, previsto no artigo 319, 5 do CPP, equivale a um regime aberto. Bastando aqui confrontar os preceitos. Porque o recolhimento domiciliar significa o quê? Ficar em casa, sair para trabalhar, estudar, pernoite em casa, bem como finais de semana, dias de folga e feriados. 319, 5.
Se pensarmos, por outro lado, no, se pensarmos, por outro lado, no regime aberto, é sair da casa de albergado para trabalhar, estudar, pernoite na casa de albergado e lá ficando também finais de semana, dias de folga, feriados. Então, é uma privação libertária, porém equivalente ao regime aberto, daí a possibilidade de detração. E é óbvio que isso também vai alcançar, sem sustos, estou trazendo aqui as questões incontestes, a internação provisória. É evidente. Até porque equivale a um regime fechado e um estabelecimento estatal. E um detalhe importante, sendo certo que, nos dois primeiros casos, aqui é uma orientação prevalente e aqui não preponderou a ótica do Ministério Público, no STF, no STJ. Então, no caso de prisão preventiva domiciliar e no caso do recolhimento domiciliar, caberá a detração da pena com a pena privativa de liberdade. Isso se dará independentemente da monitoração eletrônica. Ou seja, isso se dá independentemente da monitoração eletrônica. Porque a lógica é muito simples. Se tivermos a, se tivermos o cumprimento regular, ou seja, sem revogação, da prisão preventiva domiciliar ou do recolhimento domiciliar, temos que entender que aquela cautelar, então, foi regularmente cumprida. E se foi regularmente cumprida, desafia a detração com a pena privativa de liberdade. Ah, Marcos, mas só com a monitoração eletrônica poderíamos certificar de fato isso. Não, porque a presunção é de boa-fé, tá? Daí se admitir a detração pelo regular cumprimento dessas cautelares, independentemente da monitoração eletrônica, tá? Isso é extremamente relevante, então não perder isso de vista. Como também não perder de vista, fazendo uma interseção com ações constitucionais e privativas, que medidas cautelares diversas da prisão preventiva, inclusive afastamento do cargo ou da atividade, artigo 319, inciso 6 do CVP, desafiam habeas corpus. E por que desafiam habeas corpus? Porque, primeiro, são medidas limitadoras da liberdade, mesmo o afastamento do cargo. Porque, implementado o afastamento do cargo, é forçoso reconhecer que aquele imputado perde a plena gestão da sua liberdade. Afinal de contas, não poderá se dirigir ao seu local de trabalho, tá? Então, evidentemente que é uma restrição libertária, e, enquanto tal, vai desafiar habeas corpus, tá? E, além disso, é importante lembrar que ele está sob o risco de ver aquela restrição libertária incrementada. Porque, se houver um descumprimento injustificado dessas cautelares, o juiz pode impor outras em reforço ou em substituição. E, em último caso, a própria prisão preventiva, tá? Isso é extremamente importante. Então, por favor, não vamos perder isso de vista, tá bom? Agora, outra questão aqui importante. Vamos lá. Descabe prisão preventiva domiciliar nos moldes do artigo 308-A do CVP em imputações de tráfico,
ocorrido no interior da residência, por colocar em xeque a vida e a integridade dos dependentes. Então, por ser uma prova para o Ministério Público, não causaria espécie em mim que isso viesse na fase objetiva. Não é o ideal. O ideal é essa questão na fase discursiva. Mas vamos lá. Quando a gente pensa na prisão preventiva domiciliar, artigo 318-A do CPP, ela é mandatória em se tratando de mulheres, mães, gestantes ou responsáveis de direito ou de fato por crianças ou pessoas com deficiência. Desde que o crime que ensejou aquela prisão preventiva não tenha sido cometido, evidentemente, contra esses dependentes, porque aí é óbvio que o convívio materno se mostra de forma clara daninho a elas, então não tem por que ser restabelecido, ou se o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Tráfico de entorpecentes não envolve violência nem grave ameaça à pessoa. Entretanto, se ele tem como locus o interior da residência, então aquela mulher evidenciaria com isso o seu despreparo para o exercício da maternidade ou para continuar como responsável de fato como responsável de fato de direito por aqueles dependentes, já que os colocaria em risco. Risco, por exemplo, de um confronto armado, STJ precedentes. Mas eu coloquei aqui e faço questão de dizer, com alguma oscilação, porque vamos encontrar julgados mais antigos, tanto do Supremo, Gilmar Mendes, segunda turma, quanto do próprio STJ, no sentido de que o locus delicti não seria suficiente para, no tráfico, afastar a prisão domiciliar. Até porque, se estamos diante de uma mãe de criança, de uma mãe ou responsável por uma pessoa com deficiência, evidentemente que ela tem que ficar em casa, até porque ela está numa situação de natural vulnerabilidade. Então, a opção indevida, mas a opção pela mercancia de entorpecentes em casa não seria por si só significativo desse despreparo para a maternidade. Ok? É uma questão, eu diria, difícil. Tanto que, por exemplo, temos julgados do Supremo, mais antigos do que os atuais do STJ, que tem sido reiteradamente pela inadmissibilidade da prisão preventiva domiciliar, mas tivemos, por exemplo, um julgado do Supremo em que se negou a prisão preventiva domiciliar, mas não porque o tráfico tinha residência como locus, e sim porque a mãe simplesmente escondia a droga no interior dos brinquedos manipulados pelos próprios filhos. Aí é óbvio menoscabo, aí é óbvio desprezo, tá? Justificar a negativa da prisão preventiva domiciliar, tá bom? Bem, já disse, mas reitero. No artigo 318-A, nós temos a prisão preventiva domiciliar mandatória, como um direito público subjetivo da mulher, jamais do homem. Da mulher mãe, da mulher gestante e da mulher responsável de fato do direito, cuidado com a pegadinha, por pessoa com deficiência ou criança. Adolescente não, porque não apresenta o mesmo nível de vulnerabilidade das crianças. Não tem o mesmo nível de dependência biopsíquica em relação à mãe, como tem as crianças, tá? Então, guardem isso com muito carinho, tá? Porque podemos ter na prova
um jogo de palavras nesse sentido, tá certo?